Irmãos, nosso estudo no breve catecismo, estamos agora na pergunta 26. No estudo anterior, nós vimos, com base na pergunta 25 do breve catecismo, que os teólogos do Westminster afirmam e reconhecem o ofício sacerdotal de Jesus Cristo como sendo realizado e cumprido no passado, quando ele esteve entre nós, esteve aqui nessa terra realizando a sua obra, e também ele continua a exercer do céu, mesmo depois de ter retornado ao Pai, fazendo contínua intercessão pelo seu povo. Jesus continua sendo esse sacerdote pelo qual nós oramos, o nome dele, e ele é esse intercessor do seu povo, que como em João capítulo 16 ele vai dizer, ele é aquele que roga ao Pai em favor do seu povo, assim como fez quando foi enviado o seu Espírito. Hoje, na pergunta 26, nós meditaremos sobre mais um ofício que Jesus Cristo ele exerce dentro dessa perspectiva redentora, que é esse bloco de perguntas do breve catecismo. Os teólogos de Westminster estão interessados em descrever para nós a obra do Redentor, a começar falando sobre o perfil dele, né? E Jesus Cristo, ele é o verdadeiro e justo Rei do Universo, que reina e reinará eternamente. Essa é a proposta da pergunta 26. O que diz a pergunta 26 do breve catecismo? Como Cristo exerce as funções de rei? Na pergunta 24, se não me falha a memória, nós já vimos que os teólogos reconhecem os três ofícios na pessoa de Jesus Cristo: profeta, sacerdote e rei. Nós já vimos as duas primeiras, e agora mais uma função como ele exercendo esse ofício. Como Cristo exerce as funções de rei? Resposta: Cristo exerce as funções de rei sujeitando-nos a si mesmo, governando-nos e protegendo-nos, contendo e subjugando todos os seus e os nossos inimigos. Então, Cristo exerce as funções de rei, sujeitando-nos a si mesmo, governando-nos e protegendo-nos, contendo e subjugando todos os seus e os nossos inimigos. Nós temos algumas passagens que a gente vai lendo à medida que eu vou expondo aqui essas porções. Então, a primeira coisa que a gente tem que entender aqui, que os teólogos estão apresentando para nós, é qual era a função de um rei. Já mesmo nos tempos do Antigo Testamento, que é onde começa a dinastia dos reis, logo depois do período dos juízes, como também ainda na era do Novo Testamento, que ainda a figura estava presente ainda dos reis, embora pouco a pouco ela foi saindo de cena. Mas os teólogos westminsters apresentam aqui as características do rei Jesus à luz da função que os reis já ocupavam e exerciam no seu tempo. Quais são elas? Primeiro, um rei, ele deveria ser capaz de sujeitar seus inimigos, fazendo-os se tornarem seus súditos. Então, a primeira característica que se esperava de um rei é que ele tivesse essa capacidade. Lembre que o rei, ele tem um território, ele tem um campo, uma terra, ele tem um povo, e por vezes essa terra, esse povo, esse reino, ele é invadido por outras nações, ou o rei, na tentativa de expandir o seu reinado, ele também precisa ter aí agir da mesma forma.
ele alcançar e conquistar outros territórios. Então a primeira coisa que ele deveria demonstrar era capacidade de sujeitar seus inimigos, fazendo-os se tornarem seus súditos. Abaixo daquele rei que governava toda uma nação havia outros vassalos, outros poderosos que, mediante a força desse rei, eles estavam sujeitos. Então o rei deveria ter essa capacidade. Segundo, o rei deveria ser capaz de governar bem esses súditos. Como? Dando-lhes boas leis, conduzindo-os no caminho certo e tomando as decisões acertadas para que houvesse paz, houvesse tudo que é necessário para o sustento do seu reino, a defesa, a ordem, a justiça. O rei ou se esperava de um rei que ele fosse capaz também de ter esse, por assim dizer, esse cedro de justiça para governar e bem o seu povo, como também aqueles que ele sujeitou. E o rei também deveria ser capaz de defender seu povo contra seus inimigos. Uma vez estabelecido o seu trono, estabelecidos os limites do seu reinado, ele deveria ter um exército, ele deveria ser um general, e geralmente ele era o primeiro a sair em batalha, tomando a frente do seu exército. Era o primeiro ou a negociar uma trégua ou a investir ainda mais na ofensiva. Então, essas três características deveriam ser encontradas em um rei. Ele deveria sujeitar, governar e defender o seu povo dos seus inimigos. Segundo, então, nós temos os teólogos projetando ou apresentando a nós estas três funções sendo aplicadas e sendo cumpridas na pessoa de Jesus Cristo. Cristo exerce as funções de rei porque essas três características, sujeição, governo e proteção, são percebidas nele. Veja de que maneira Jesus aplica isso. A sujeição: ele chama do mundo um povo para si, para governar esse povo, para instruir o seu povo, para fazer desse povo o seu povo e ele ser esse governante. Nós temos 1 Coríntios capítulo 12. Você vai abrindo os textos à medida que a gente for citando. 1 Coríntios 12, 28. Nós temos a maneira como esse Cristo, esse Rei Redentor, que é Jesus Cristo, ele faz isso. Como ele governa o seu povo. De que maneira Cristo lidera. E é claro, aqui nós cremos que esse povo é a igreja do Senhor. Como ele faz isso? 1 Coríntios 12, 28. Ele diz: a uns estabeleceu Deus na igreja, primeiramente apóstolos, em segundo lugar profetas, em terceiro lugar mestres, depois operadores de milagres, depois dons de curar, socorros, governos, variedade de línguas, e assim ele vai seguindo. Em João, o Evangelho de João, capítulo 15, verso 14, nós temos outra passagem que elucida este assunto. Já não vos chamo servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor, mas tenho-vos chamado amigos, porque tudo quanto ouvi de meu Pai vos tenho dado a conhecer. Esse Rei Jesus, o Redentor, ele cumpre essa função de rei sobre a vida da sua igreja, primeiro dando-lhes governos oficiais, né, que liderem. Nós temos aí Paulo trazendo a nossa mente para os nossos dias, os mestres, e aqui nós vamos encontrar no Novo Testamento que eles são aqueles que ensinam, que dão a instrução. No Novo Testamento, no surgimento da igreja, em Atos, nós vamos ter ali a figura dos presbíteros, aqueles que ensinam e aqueles que governam.
a eles foram dados como um mecanismo do Senhor governar a sua igreja. Cristo continua sendo cabeça da igreja, é o rei, mas ele faz isso pela instrumentalidade destes que ele levanta como seus oficiais. O Senhor Jesus também governa a sua igreja por meio da sua palavra, que nós encontramos as leis e disciplinas, e é uma maneira do Senhor governar o seu povo de maneira visível. Mesmo estando no céu, sentado à destra de Deus, ele se faz presente no meio do seu povo por meio da sua palavra. Mas a gente lê aqui em João 15, verso 14, onde ele vai nos dizer que a estes que ele chama de amigos, ele se fez conhecer a palavra do Senhor. O Senhor, para esse povo, ele dá da sua graça salvadora, e esse povo é o povo eleito. Ele recompensa a obediência deles e corrige por causa dos seus pecados. Então, o governo do Senhor para a sua igreja, ela inclui essa boa dádiva, a graça salvadora dada aos eleitos, como também a disciplina, que envolve as bênçãos de Deus, como também a punição de Deus. Punição essa não para destruição, mas para correção. São maneiras do Senhor, por meio do seu Filho Jesus Cristo, governar a sua igreja. Como Cristo exerce as funções de reis? Em segundo lugar, preservando-os e sustentando-os em todas as suas tentações e sofrimentos. Isso mostra que nós temos um rei que está atento ao sofrimento e às necessidades do seu povo. Não é um rei indiferente, não é um rei que, enquanto o povo está padecendo, ele está com os olhos tapados, os ouvidos tapados, as costas viradas. Veja, Romanos capítulo 8, um texto clássico que tempos difíceis trazem refrigério para nossas vidas. Vamos ler só o verso 37 ao verso 39, acompanha a leitura, Romanos 8, 37 a 39. Em todas estas coisas, porém, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Esse Cristo, o apóstolo começa a passagem do verso 31 expondo que nós sofremos, nós padecemos. O capítulo 8 fala de um gemido que nós experimentamos por conta das dores, por conta das enfermidades, por conta das perdas, por conta das muitas necessidades que nós enfrentamos neste mundo. E nós temos o Consolador que geme conosco, que está ali como um agente da Trindade nos ajudando, inclusive levando-nos a orar da maneira como convém, da maneira como é correto se fazer. Mas nós temos Cristo Jesus sendo este baluarte para nossas vidas, provendo tudo o que nós necessitamos, ao ponto de podermos fazer a mesma declaração que Paulo apresenta aqui em Romanos: nada pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Nós podemos ter a escassez de todas as coisas, nós podemos padecer muitas coisas, mas em Cristo nós somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Então Cristo exerce o seu ofício de rei, preservando e sustentando em todas as suas tentações e sofrimentos. Ele está conosco realizando estas coisas. Em terceiro, Jesus Cristo cumpre a função de rei, restringindo e vencendo todos os seus inimigos, castigando os que não conhecem a Deus nem obedecem ao Evangelho. Esse rei é um rei também que está atento aos maus, aos ímpios. Na oração nós falamos aqui sobre o Senhor nos livrar dos corruptos, né?
nos livrar dos maus líderes. E o Senhor Jesus Cristo, como Rei, Ele é quem está atento a essa necessidade da igreja de ser protegida, restringir, inclusive, a ação dos maus. Os homens, eles são ruins, ele tem o seu coração perverso, ele é maldoso, ele é ganancioso, ele é invejoso, seus olhos cobiçam o que não pode ter, e faz o mal acontecer em todo em seus aspectos. Mas Cristo, por causa do seu povo, por causa do seu reino, ele restringe, ele limita, e mesmo que alguma seta de maldade possa alcançar o seu povo, ele é aquele que trata, ele é aquele que consola, ele é aquele que protege. Alguém certa vez perguntou: por que os maus prosperam, né? Frente às necessidades dos mais simples, dos mais pobres, dos mais aflitos. Os maus, eles podem até ter uma aparente vitória nesta terra, uma prosperidade financeira, na saúde, na proteção do seu lar. Eles podem ter aí os recursos deste mundo, e que de certa forma não é pecado ter, nós também podemos ter. Porém, é nestas coisas que eles colocam a sua confiança, é nestes recursos que eles empregam todo o seu empenho. E nós sabemos bem que nada disso pode salvar, nada disso pode proteger, nada disso pode fazer com que no final do dia eles deitem a cabeça no travesseiro e dizer: em paz me deito, e logo pego no sono. E essa é uma maneira do Senhor proteger e fazer isso com o seu povo. Vamos ler aí 1 Coríntios capítulo 15, essa feita agora do verso 25. O texto vai dizer, verso 24, a partir do 24: e então virá o fim, quando ele entregar o reino ao Deus e Pai, quando houver destruído todo o principado, bem como toda potestade e poder, porque convém que ele reine, até que haja posto todos os inimigos debaixo dos pés. O que Paulo está mostrando aqui para nós? Mesmo esse tempo onde os maus prosperam, é um tempo necessário, é um tempo dentro dos propósitos do Senhor, é um tempo dentro da agenda de Deus. Virá o fim de tudo isso, chegará o momento onde toda iniquidade, todo pecado, toda maldade, todo coração ruim será punido de uma vez por todas. E isso vai ser quando Cristo, o texto 24 vai dizer: entregar o reino ao Deus e Pai, quando houver destruído todo o principado, bem como toda potestade e poder. Quando tudo isso acontecer, então chegará o fim de tudo, de toda dor, toda lágrima, toda perseguição, todo sofrimento. Mas convém, como diz o texto, que ele reine até que haja posto todos os inimigos debaixo dos pés. A presença dos maus, a presença das derrotas, a presença das enfermidades, a presença das portas fechadas, das lutas que enfrentamos, não é sinal de que o rei está perdendo a batalha. O texto vai dizer: convém que ele reine. Isso é sinal de que de fato o Senhor está reinando, já reina. É o já e o ainda não, né? Ele já reina, já é vitorioso, já é poderoso. Nós já desfrutamos, inclusive nós já até estamos assentados com ele nas regiões celestiais, como Paulo vai dizer, mas ainda as coisas estão entrando, ou se encaixando, ou tendo o seu cumprimento. Chegará o momento onde tudo vai ter o seu fim. Na segunda carta de Paulo aos Tessalonicenses, no capítulo 1,
verso 8, diz assim, o verso 7, a vós outros que sois atribulados, está falando com a gente, né? Alívio juntamente conosco, quando do céu se manifestar o Senhor Jesus com os anjos do seu poder, em chama de fogo, tomando vingança contra os que não conhecem a Deus e contra os que não obedecem ao Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. Olha aí. Então nós temos motivos para ter esperança nesse rei, nesse Senhor, que já governa, que já é o cabeça da igreja, que já está trabalhando e zelando pelo seu povo. Chegará o dia onde toda essa tribulação, onde todo esse choro e tudo que nos traz algum tipo de transtorno ou dificuldade chegará ao fim. O Salmo 2 é um salmo messiânico que apresenta o reinado do ungido de Deus, né? Como se dará o seu reinado. No verso 9 ele vai dizer o seguinte: com vara de ferro as regerás e as despedaçarás como um vaso de oleiro. O que ele está mostrando aqui? Veja o verso 7. Proclamarei o decreto do Senhor. Ele me disse: tu és meu filho, eu hoje te gerei. Pede-me e eu te darei as nações por herança e as extremidades da terra por tua possessão. Com vara de ferro as regerás e as despedaçarás como um vaso de oleiro. O rei, ele tem o cetro na mão de justiça e o governo está trabalhando, irmãos. Ele está realizando a sua obra. Jesus Cristo, ele é rei agora. Ele não será quando vier de maneira gloriosa e vitoriosa na sua segunda vida. Ele só completará a obra que ele já está realizando. Ele veio a este mundo estabelecer o seu reino. Um dia ele entregará ao Pai o reino pelo qual ele veio conquistar com a sua vida e que está batalhando para concluir esta obra quando nos resgatar. Veja, quando Jesus ele foi crucificado, foi colocado ali na cruz uma inscrição, um pedaço de madeira. Mateus 27, 37 diz, e lá escreveram assim: este é Jesus, o rei dos judeus. É claro que foi colocado ali com um tom de zombaria, né? Eram os escarnecedores fazendo uma obra de rejeição ao ministério e à pessoa de Jesus Cristo. Mas tudo isso também, de maneira indireta, era parte do propósito de Deus e testemunho da verdade a respeito desse rei. Embora não rei só dos judeus, mas ali o rei estava entregando a vida pelo seu povo. Essa era a verdade que os judeus colocaram naquela placa sem nem perceber. E ela pode ser percebida de algumas formas. Veja, a obra do reinado de Jesus, ela é uma realidade. Colossenses 1,13. Paulo traz essa certeza e convicção para nossas vidas quando diz: ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Lembra qual é a função de um rei? Sujeitar seus inimigos e defender o seu povo. Imagine aí, como ilustração, o povo de Deus, com a queda, ele foi levado cativo pelos nossos pecados. Pelos pecados cometidos, ele passou a ser escravo. Jesus Cristo é esse que veio nos libertar de toda a escravidão ao pecado, todas as mazelas que o pecado trouxe à humanidade. Na cruz, ele nos livrou da condenação do pecado. Agora, ele está nos livrando
da escravidão do pecado por meio da santificação. E quando Ele vier em glória, Ele nos livrará da presença do pecado de uma vez por todas. Já não teremos mais tentações, já não teremos mais um coração corrompido, uma mente perversa, olhos profanos, uma língua maldita, pois receberemos um novo corpo, né? Um espírito restaurado, habitando em um corpo restaurado. Cristo Jesus, Ele reina realizando esta obra. A obra do reinado de Jesus Cristo é uma atividade espiritual presente. Por quê? Os judeus esperavam que o Messias viesse estabelecer um reino político, né? E judicial ao mesmo tempo, que ele fosse um governante supremo de todas as nações, e os judeus estivessem ali no colo desse reinado, né? A ideia deles era que os judeus, o judaísmo, seria mais uma vez uma nação predominante, o judaísmo uma religião maior ou predominante da terra. Mas Jesus Cristo não fez isso. Olha o que ele diz, Evangelho de João, capítulo 18, Evangelho de João 18, e a gente já está concluindo aqui. 18:36, ele vai dizer: o meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, os meus ministros se empenhariam por mim, para que não fosse eu entregue aos judeus. Mas agora, o meu reino não é daqui. Essa resposta Jesus deu a Pilatos. E a ideia que ele está mostrando aqui é que, de fato, esse reino que Jesus vai estabelecer é um reino espiritual. Por isso, na visão amilenista na escatologia, na doutrina das últimas coisas, a crer que esse reino espiritual já está presente. Jesus está fazendo essa declaração aqui: o meu reino não é deste mundo. Então, nós não temos uma expectativa de que Jesus ainda vai vir e durante 1000 anos ainda vai estabelecer o seu reino. Nós cremos que Jesus já estabeleceu o seu reino já está em vigor, Ele já é rei, Ele está conquistando os seus súditos que fazem parte desse reino em todos os lugares. Olha Lucas, Evangelho de Lucas, capítulo 17, verso 20. O bom dos estudos de quarta-feira é porque a gente aprende a usar a Bíblia, né? Escola Bíblica e Estudo Bíblico 17:20. Achou aí, meu irmão? Pode ler, por favor? Pronto. Não vem o reino de Deus com visível aparência. Eles estavam pensando que Jesus iria chegar como um general, com um exército forte, e que ia conquistar os inimigos, que naquela altura era o Império Romano. Ele ia destronar César, assumir o lugar ali como o general supremo, estabelecer a sua dinastia, pegar os seus súditos, como o Messias viria dos judeus. Então eles encontravam como sendo a nação que iria governar com esse Messias. Mas o Senhor Jesus frustra essa expectativa e diz: olha, o reino de Deus não vem assim como vocês estão pensando, não. Até mesmo quando Jesus está subindo, ele é perguntado, né? Senhor, será neste tempo que irás restaurar o reino a Israel? Sim.
É o 21, né? Nem dirão ele aqui ou lá está, porque o reino de Deus está dentro de vós. No seu povo, no coração do seu povo, que o Senhor vai estabelecer o seu reino. É aí onde de fato nós cremos que o reino de Deus ele é espiritual, que já está em vigor. Então, o reino de Jesus Cristo também ele é eterno, porque no coração só Deus tem acesso, nem mesmo eu e você temos acesso. Ele estabelece o seu trono e lá permanece, com poder e graça, misericórdia. Ele restaura em nós a sua obra redentora. Efésios, agora capítulo 1, verso 20 e o verso 22. Deixa eu ver se é isso mesmo. O qual exerceu ele em Cristo, ressuscitando-o dentre os mortos e fazendo-o sentar à sua direita nos lugares celestiais, acima de todo principado e potestade, e poder e domínio, e de todo nome que se possa referir, não só no presente século, mas também no vindouro. Nós temos aqui a extensão do reino de Deus, de Cristo, que não se limita apenas a esta era. Apocalipse capítulo 19, verso 16. Tem no seu manto e na sua coxa um nome escrito: Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. E olha que essa aqui é uma visão do Cristo glorificado já, que o apóstolo João tem, como que apresentando já o fim, né, de toda a era de Cristo Jesus. Filipenses, último texto, Filipenses 2:10. Qual é a relação da igreja em relação a este Senhor e Rei? Verso 9: pelo que também Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Veja que a linguagem que ele utiliza aqui como algo já realizado. O que a gente conclui aqui então, irmãos? O nosso Redentor, ele é de fato o governante fiel e perfeito em poder e autoridade. Domingo nós falamos sobre a reação da multidão ao discurso de Jesus, e a expressão que se usou foi exatamente essa. Ele falava como quem tem autoridade, não como os escribas. Ele, que é a expressão exata do ser de Deus, é o profeta, sacerdote e rei eterno. Não é como os deuses das seitas, que você precisa ir até a determinada época do ano, até a Santa de Nazaré, até a tumba do profeta Maomé. Você precisa ter condições de poder fazer uma viagem e ir até onde pisou fulano e ciclano. Todos esses aparentes deuses morreram e estão mudos, surdos e cegos. E mais cegos ainda estão aqueles que invocam a esses deuses. O nosso Senhor, ele é o profeta e sacerdote e rei eterno. Suas palavras são verdadeiras, sua intercessão e mediação é real e seu governo é soberano. E eu termino citando o Eli Gruden, um teólogo sistemático, que diz: quando Cristo veio, vimos pela primeira vez o cumprimento desses três papéis, uma vez que ele foi o profeta verdadeiro, que manifestou mais plenamente as palavras de Deus para nós, o perfeito sumo sacerdote, que ofereceu o sacrifício supremo
pecados e que aproximou o seu povo de Deus, e o verdadeiro e justo Rei do universo, que reina e reinará eternamente com um cetro de retidão sobre o novo céu e a nova terra. Portanto, meus irmãos, é este Senhor que nós adoramos, nós servimos e pelo qual nós existimos e nos movemos, como diz o apóstolo Paulo. É este Rei que nós nos submetemos e dobramos todo o joelho. É a esse sacerdote que fazemos as orações e buscamos a intercessão mediadora de Cristo ao Pai. É a este profeta que nós meditamos a sua palavra, a sua obra, e vivemos e somos sustentados. Não é em vão a nossa adoração e o nosso clamor a esse Cristo, a esse Rei, a esse profeta, a esse sacerdote Rei. Portanto, como Cristo exerce as funções de Rei, Cristo exerce as funções de Rei sujeitando-nos a si mesmo, governando-nos e protegendo-nos, contendo e subjugando todos os seus e os nossos inimigos, para a glória de Deus. Amém? Que não percamos de vista essa verdade e que a esperança da volta desse Rei esteja em nossas orações, em nosso coração, até que Ele venha. E Ele virá, meus irmãos. Ele é um Rei justo e verdadeiro. Ele virá buscar o seu povo. Creia nessa palavra, creia que Ele se faz presente pelo Espírito Santo de Deus, Consolador, nos momentos difíceis que você se sentir sozinho, você se sentir angustiado, você se sentir desamparado, saiba que o Rei está com você. Ele é o socorro bem presente nas tribulações, Ele é quem intercede por nós, Ele é, por meio do Espírito de Cristo, consola os nossos corações, aviva a nossa alma, e mesmo que no dia seguinte as lutas continuem, saiba que em Cristo Jesus você é mais do que vencedor. Isso significa que Ele pelejou e peleja por nós. Estamos lá como que aguardando. Tenha paciência, rogue a Deus que renove a sua alegria e o seu ânimo, mas não perca de vista a ação soberana de Cristo. Nós não vemos com os nossos olhos carnais, mas podemos ver com os olhos da fé. Nosso Redentor vive e reina para todos sempre. Vamos orar ao nosso Deus. Graças te damos, Senhor, por essa palavra, que ela encontre espaço no nosso coração, traga a edificação necessária, que abençoe nossas vidas e renove a nossa fé para continuar prosseguindo mediante a boa mão do Senhor. Cumpra os teus planos e com alegria no nosso coração nós aguardamos a vinda do Rei. Até Ele vir, Senhor, não cessemos de invocar o teu nome, de fazer a tua vontade, de cumprir o teu mandato, de testemunharmos no nome do Senhor, de proclamarmos o Evangelho e vivermos de modo digno e aceitável do Senhor para a glória de Deus o Pai. Eis a nossa oração, em nome de Jesus. Amém.